Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma Páscoa maravilhosa e abençoada, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Uber Legal Portugal, venho aqui diretamente do Porto e hoje no canal eu vou estar tirando 3 dúvidas que me passaram em relação a perguntas recentes e recorrentes que tem aqui no canal, tá? Esclarecer, né, 3 situações e também vou passar para vocês como é que tá o ganho atual de um motorista TVDE, um motorista de Uber aplicativo aqui em Portugal. Vou passar para vocês o resultado de o que seria um mês, né, o resultado de 4 semanas. Lembrando que eu até aproveito, né, nesse vídeo, eu incluo essa primeira semana que eu tive um problema, eu tive que trocar a embreagem do carro e o Bimassa, né, que falam aqui Bimassa, não sei nem se no Brasil é o mesmo nome, mas pronto. Eu tive que fazer essa troca, então eu tive um gasto, fiquei 2 dias e meio parado. Então, quero mostrar mesmo assim esse resultado com essa semana, porque essas questões vão acontecer, tá? É por isso que eu falo, não vou passar aqui nos meus relatórios, vou passar as fotos da aplicação dos resultados e vou passar também quais são o que tem sido os meus gastos em relação a isso, o que eu faço em relação à manutenção, porque você tem que estar sempre prevenido em relação à manutenção e impostos, porque não são poucos, mas mesmo assim ainda vale muito a pena, tá? E vamos às informações após a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro eu gostaria de pedir para vocês, claro, para se inscreverem no canal, né, para ativarem o sininho para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão, que possa dar o joinha, um like para ajudar na divulgação do canal, porque isso ajuda com que o YouTube divulgue o nosso canal, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo, isso ajuda o canal a crescer, que possam compartilhar esse vídeo, né, que possam ajudar a divulgar o canal. Eu sempre falo, o canal, o intuito é ajudar. Eu falo tanto sobre Uber como legalização, tento ajudar da melhor forma possível. Todos que têm dúvidas, perguntas, eu sempre falo, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, que é o @le_mborges. Lá ninguém fica sem respostas, ninguém mesmo. E eu tenho, eu bato papos praticamente diários com os inscritos, com pessoas que vão lá e tirando dúvida, ajudando, orientando, enfim, a intenção do canal é ajudar. Então, se a intenção do canal é ajudar, não cobra nada por isso, vocês não pagam também nada para se inscreverem, gente, né? Então se inscrevam, ajudem o crescimento do canal. Eu quero ter possibilidade, eu não vivo do canal, também não cobro nada para ajudar as pessoas, mas com o canal crescendo, claro que tudo melhora. E aí eu consigo fazer mais lives, consigo disponibilizar mais tempo para poder estar, inclusive, ajudando vocês e passando mais informações, ok? Então vamos lá. A primeira informação que eu gostaria de passar para vocês, inclusive algumas pessoas vieram, inscritos ou não, enfim, do canal, que vieram, você fez um vídeo, no seu vídeo, quando você fala da carta de condução, você diz que só pode fazer a troca da carta de condução com a autorização de residência, e isso não é verdade, porque é feito com a manifestação de interesse. Vamos lá. Para eu passar uma informação, eu tenho que ter a certeza do que eu estou falando. Tá? Eu não falo, eu acho, porque eu não faço faculdade de axiologia, não existe isso. Então eu tenho que ter certeza do que eu estou falando e volto a dizer. Essa questão da troca da carta junto ao IMT com a manifestação de interesse, ela foi durante um período na pandemia, tá? Na pandemia, porque o CEF, por estar muito travado, tudo fechado, algumas pessoas dependiam da carta de condução para poder trabalhar e o governo, o IMT, tentou ajudar, mas isto já acabou, não é mais feito dessa forma. No site do IMT consta essa informação, perfeito. No site do IMT consta essa informação, o site está desatualizado e isso não acontece, isso não funciona dessa forma. Então, no caso, não consegue trocar a carta de condução brasileira pela portuguesa sem a autorização de residência em mãos, tá? Tem aquela questão do QR Code, tendo QR Code não tem mais que autenticar, mas sem a autorização de residência em mãos não consegue fazer a troca da carta. Uma outra questão que veio para facilitar é que hoje em Portugal, né, antigamente você chegava, você tinha que ter, em alguns casos até conseguia, gente, tá? Mas o normal por lei era que você chegava, para você conseguir o seu número do NIS, né, que é o número da inscrição número da saúde, né? Você teria que ter autorização de residência em mãos também. E isso mudou, né? Então você consegue ter o NIS, que ajuda bastante a gente. Por quê?
Porque além de você conseguir ter acesso à saúde, né, sem depender de seguro viagem ou do PB4, né, que o PB4 substitui o seguro viagem. Então, nesse caso, o PB4 ele tinha aquela coisa de que o acordo entre o governo brasileiro e o governo português possibilitava que você vindo para Portugal como turista, tivesse alguma necessidade médica, você poderia ser atendido e os custos seriam pagos pelo governo brasileiro. Hoje não. Hoje você tendo o seu NIF, que é o número da inscrição fiscal, que seria o CPF aí no Brasil, tendo o passaporte em mãos com visto válido, você pode fazer a marcação junto à Segurança Social, vai lá e consegue o seu número do NIS. Isso ajuda muito mesmo, porque para muitos trabalhos você precisa desse número e aí você consegue fazer, já adiantar muita coisa em relação a isso. Isso é uma excelente notícia, tá? Em relação ao que estão falando sobre tarifas, sobre impostos em relação ao UBI, que é a terceira questão. Vamos lá. Os impostos sempre existiram. Essa questão do recibo verde, ela vem desde 2018 e agora já é lei desde 2018 e agora está começando a ser questionada e ser cobrada. Então vamos lá. Se você tem uma empresa, o seu motorista roda na sua empresa mais de 70% no ano, claro que começa 50%, aí vai 7%, depois vai aumentando até chegar a 10%, que é o valor máximo desse imposto que a empresa tem que pagar. Você tendo um motorista que rodou o ano todo emitindo recibos para a empresa, acima de 80% na verdade, no final do ano gera-se um boleto, uma fatura, para que você pague as finanças, uma taxa, um imposto de 10% em cima do que foi gerado de recibo verde por esse motorista. Isso é uma coisa que não é de agora, isso é uma questão que vem desde 2018 e agora está sendo muito falada e, claro, está começando a ser cobrada. Tá? Então isso tem. A questão dos 6%, esse 6% ele é trimestral, em cima do que é feito, paga-se trimestralmente, ou seja, o motorista, se ele trabalhou 6 meses, né, na empresa, numa determinada empresa, né, que seria 50% do ano, ele ficou 6 meses e ele emitiu o recibo verde durante esse período. Então ele vai pagar 2 trimestres de imposto, que seria os 6% de um trimestre, mais 6% de outro trimestre. Então nesse caso, ele paga só isso, ele não vai pagar mais 10% lá no final do ano, a empresa também não, porque ele trabalhou só 50% do período. Tá? A partir disso já começa com 7% e depois passa a 10%. Então essa questão de que estão falando, né, que porque vai a partir de agora, não, isso na verdade é uma questão que já existe, tá? Essa é a primeira questão. E esse fechamento trimestral é que ele é feito a nível de imposto, ele também é feito a nível de motorista, para que o motorista, né, tenha um contabilista, alguém que possa enviar para a Segurança Social essa média desses 3 meses. Em cima dessa média, a Segurança Social vai determinar quanto de Segurança Social irá ser pago por esse motorista. Tem motoristas que pagam 20 euros. Tem motoristas que fazem sem fazer as médias. Fazendo as médias, passa numa média de 80 euros mês. E aí você pode pagar até 25% a mais ou 25% a menos. A lei permite isso. Isso vai fazer diferença lá na frente quando você for, né, enfim, fazer a sua reforma, como falam aqui. Ou se você precisar de alguma assistência da Segurança Social, faz diferença nesse valor. Do contrário, a lei permite 25% a mais ou 25% a menos. Em relação ao aumento das tarifas das aplicações, aumentou o Uber, aumentou o Bolt, aumentou o final, a Bolt aumentou, que não faz diferença nenhuma, porque enfim, ficou muito abaixo das outras. A final aumentou um pouco, mas ela já estava na média de taxa inicial de 3 euros por corrida. A Uber melhorou bastante, é diferente do Porto para Lisboa, é sim diferente, mas enfim, não tem o que fazer, eles não estão nem aí pra gente. A gente tem que fazer a nossa parte e, infelizmente, os incomodados que se mudem. Mas o resultado ainda acaba sendo bom. A gente vai ver agora, né, nessa parte do vídeo, quais são os resultados que estamos tendo nesse período, né? E a gente está agora, claro, o combustível pesa muito, tá muito caro. Eu vou mostrar para vocês quanto é que eu tenho gasto de combustível. Então, vocês vão poder ver. Mas, enfim, o resultado ainda acaba sendo muito bom, tá? Então eu queria passar essas informações para vocês, para que vocês tivessem informações corretas, informações que possam ajudá-los, auxiliá-los. De qualquer dúvida, vão lá no meu Instagram que eu tiro mais dúvidas, qualquer coisa que tenha, no @le_mborges, tá? Então voltando. Nessa média que eu fiz do ganho do Uber de 4 semanas, que eu fiz questão de fechar em 4 e incluir a primeira semana que eu tive o problema
que eu tive problema não, na verdade o meu carro é um carro 2019, tá com quase 180 mil rodado, então teve que trocar a embreagem e o bimassa, então tem esse custo. Só esse custo foi 714 euros mais IVA, são mais 23%. Então por isso que eu me preparo, no relatório que eu vou passar para vocês eu vou dizer como é que eu faço em relação para ter esses valores, para poder organizar essa parte da manutenção. Não é sempre que tem, mas você tem que estar preparado para isso, tá? Manutenção e impostos. Então na primeira semana eu tive 2 dias e meio menos de trabalho, então eu acabei fazendo menos da minha meta, né? E enfim, minha meta é 1.000 euros semanal. Eu tive semanas que eu passei devido a bônus da Bolt, devido a bônus da Uber, principalmente, que ajudou muito, e a bônus também da Freenow, tá? Então eu tive uma semana que ficou, na verdade, com problema no carro para manutenção. Na outra semana eu rodei sem os bônus e tive 2 semanas seguidas de bônus, tá? Então, nessa primeira semana que eu vou começar a passar para vocês aqui do relatório, a primeira semana eu fiquei com 324 euros aproximadamente de retorno, consegui ficar com 324 menos, mesmo trabalhando menos dias, tá? Porque eu tive que essa questão do carro. Então, na semana seguinte, que já entra na minha meta de 1.000 euros, eu fiz na Uber, eu fiz 546 euros e 11 cêntimos, tá? Na Uber nessa semana. Tá? Na Freenow, nessa mesma semana, lembrando que essa semana não tinha bônus na Freenow, mas não tinha bônus na Uber. Na Freenow, nessa primeira semana, que eu conto para vocês que seria a segunda após o problema no carro, eu fiz 455 euros e 7 cêntimos, tá? Então, foi uma semana em que eu fechei em 1.001 euros e 18 cêntimos. De combustível eu gastei 293, tá? E aí como é que funciona? Eu abato o valor de 1.001,18 menos o combustível 293, me sobraram 708 euros e 18 cêntimos, né? Eu tiro 200 euros, pessoal, 200 euros semana na média. Se eu ver que eu vou ter uma coisa lá na frente que realmente já está programada, se eu precisar tirar mais, eu tiro também. Mas eu tiro 200 euros semana na média, para quê? Para que eu tenha como pagar impostos, como fazer manutenção, revisões. Então eu faço essa amortização semanal. Então nessa semana eu fiquei com 508 euros e 18 cêntimos, tá? Nessa semana eu não tive promoção de Uber, eu tive só o que é normal da Freenow, que ajuda bastante sim, mas o que fez a grande diferença nessas 2 semanas seguintes que eu vou mostrar para vocês foram os bônus da Uber, tá? Então essa foi a primeira semana. Na segunda semana, na Uber, eu fiz 938 euros e 27 cêntimos, tá? Lembrando que nessa última que eu passei para vocês, eu nem liguei a Bolt durante a semana, tá? Nem liguei a Bolt. Por quê? Porque em alguns momentos, quando tem as promoções, você tem horas X para trabalhar, ou seja, 10 horas máximas de condução, né? Principalmente na Uber. E quando tem essas promoções, você tem que fracionar os seus horários, a sua hora de trabalho. Por quê? Porque se você estourar, imagina, você tem 2, 3 corridas para fazer, para finalizar, para pegar o bônus, e a aplicação te bloqueia, porque você excedeu as 10 horas de trabalho. Então, nessa primeira semana, como eu não tinha bônus na Uber, eu trabalhei normal, dando sequência. Na segunda semana, quando eu já fiz esse valor de 938,27, eu já trabalhei fracionando um pouco, porque em alguns momentos você tem que parar, desligar, trabalhar as outras aplicações para que você não exceda o horário, tá? Na Uber, então, eu fiz isso. Na Freenow, eu fiz 275 euros e 79 cêntimos, tá? 275,79. Assim, na Freenow ainda com os bônus dela, mas os bônus que a Uber colocou principalmente nessas 2 últimas semanas, faziam muita diferença e eu acabei optando pelo bônus da Uber. Tá? E na Bolt, nessa semana, eu fiz 14 euros e 32 cêntimos, ok? 14 euros e 32 cêntimos. Nessa semana, eu fiz um total de 1.228 euros e 38 cêntimos. Nessa semana, ou seja, para você ver que de bônus, com o bônus da Uber, como elevou o faturamento, como melhorou bastante o faturamento. E nessa semana de combustível eu gastei 304 euros e 19 cêntimos, pessoal. Para vocês verem, eu gastava uma média de 180, 200, 220, quando eu gastava muito era 240 euros no normal, e hoje com o combustível o preço que tá, é como se fosse um tanque a mais por semana praticamente. Então,
304,19 € foi de combustível, e eu faço aquela retirada, né, para impostos, manutenção dos 200 € semanal. Então me restou nessa semana, dos 1.228,38 € que eu fiz, restou-me 724,19 €, tá? Essa foi a primeira semana dos 1.000 e tal, foi sem bônus. Essa daqui já 1.200 e tal foi com bônus da Uber, tá? Na terceira semana que eu dou sequência aqui na aplicação, né, que seria a quarta semana junto com a semana da manutenção do carro, da troca da embreagem e do bimassa, na terceira semana eu fiz na Uber 227,37 €, tá? Na Freenow eu fiz 290,37 € também, engraçado, os cêntimos não eram iguais. E na Bolt, fazendo aquele esquema de repartir um pouco o horário para poder não ser travado na aplicação, eu fiz 19,02 €. A Bolt hoje é muito complicado de trabalhar com ela, porque na final você tem a possibilidade de saber para onde vai, quanto é e onde pega antes de pegar. A Uber é a Coca-Cola do negócio, e a Bolt acabou ficando para trás. Tem sido bastante rejeitada pelos motoristas, mas pronto, isso é de cada um. Eu opto por só usar a Bolt, aliás, em realmente extrema necessidade, só trabalho o XL, isso que é bom dos carros XL. Até mesmo a Uber, na final não tem essa opção, mas na Uber eu tenho a opção também de escolher qual categoria eu vou trabalhar, e em muitos momentos que eu preciso, primeiro, no horário de pico, de dinâmico, eu desligo as outras aplicações, ligo a Uber só no XL também. Isso que é bom de ter o carro XL, o carro de 7 lugares, que só acaba pegando as corridas dinâmicas e só de valores maiores, né, 7 lugares de grupos, que é onde às vezes você chega assim 1 hora e meia, 2, você faz ali 80, 100 pratas. Por quê? Porque está pegando dinâmico, e só corridas boas porque é XL, tá? Então nesse caso, na Bolt eu fiz os 19,02 € e me deu um valor total de 1.232,76 €, pessoal. Ok? Então o que acontece? De combustível nessa semana eu gastei 297 €297,88. Separei aqueles 200 € que eu falo para revisão, manutenção e impostos, e eu fiquei, né, sobrou-me 734,88 €, ok? Então, pessoal, juntando esses valores todos que eu passei para vocês, né, em relação, na verdade, na primeira semana, quando eu tive o problema, eu fiquei, né, sobrou para mim 327 €, tá? Hoje, 327 €. Então, fechando as 4 semanas, né, em relação ao que eu passei para vocês, ficou para mim 2.294,25 €, pessoal. Então você fala, caramba, é um excelente resultado. É um excelente resultado. Conta muito que com a parte da Uber, né? Se você juntar assim, na minha média de 1.000 € por semana, que é a minha meta, mesmo se eu tivesse feito 1.000 em todas, né, sem ter o bônus, eu iria ficar com algo em torno de 2.000 €. Com o bônus, mesmo tendo problema não, a troca, que não tem jeito, tem que fazer, é uso, né? A gente para e arranca, como dizem aqui, o tempo todo. Então, mesmo tendo essa necessidade, eu ainda ficar acima de 1.200 € é um excelente resultado. Então, eu já tirei, nesse caso, a parte da manutenção e a parte dos impostos a nível dos 6%. E eu não tendo que fazer manutenção, tendo que fazer só as revisões que são normais, né, a troca de pneu, essas coisas que é tranquilo, isso fica praticamente limpo para mim. Eu só vou tirar o da segurança social. Então, impostos tem, não é fácil, tem que trabalhar muito, médias de horas que vão me perguntar. Cara, vamos lá, na primeira, vou ter até anotado aqui, na primeira semana que deu o problema eu fiz 36 horas, tá? Então, mas o normal na segunda semana, sem bônus, que eu rodei quase o mesmo, eu fiz 1.001,18 €, eu rodei 53 horas e pouco, tá? Na semana seguinte, que eu fiz já com bônus os 1.228,38, eu rodei 63 horas, tá? 63 horas eu rodei nessa semana, tá? Então, por isso que eu falo, cara, tem que trabalhar bastante, não é fácil, né? Normalmente, nessa última semana que passou, que eu fiz também acima dos 1.200,
Eu trabalhei menos na segunda e na terça, principalmente na terça, mas eu trabalhei todos os dias. Tá? Porque todos os dias tinha bônus e eu quis pegar bônus todos os dias. Então, além de tudo, estava vindo da Páscoa e realmente o pessoal gasta mais nesses períodos e acaba gastando menos pós isso. E a gente sabe que tem uma redução de movimento. Então eu falei, vou aproveitar para manter esses meios. Tá? E na semana seguinte que eu fiz os 1.232,76, eu rodei 61 horas e 48 segundos, até os segundos. Então, para você ter um resultado de quase de 2.300 euros, aí você tem que trabalhar muito, mas aonde é que você consegue fora em outros trabalhos? Quais são as opções que você tem que vão te pagar isso? Lembrando que se o ordenado mínimo é 705 euros, ou seja, 7, 14, 21, né? Ou seja, 2.115 euros seriam referente a 3 meses de salário e ainda está um pouco acima disso. Problemas tem, impostos tem que pagar, mas vale muito a pena. É burocrático, não é igual na maioria dos países, nos outros países, tem tudo que tem que fazer, troca da carta, tá legalizado, um monte de coisa. Não adianta tentar forçar alguma situação ou ir atrás de conversa de que dá para fazer assim, dá para fazer assado, não existe jeitinho, não existe. Tem que realmente fazer as coisas do jeito certo. Então, em cima disso, eu falo, é difícil, não é fácil, não é para todos, porque muita gente desiste, muita gente não tem paciência. Ontem mesmo eu estava falando, fui abastecer, né? Fui na bomba e estava falando com a moça do caixa. Aí ela falou, eu também queria tentar rodar de Uber, cheguei a procurar, mas é muita burocracia. E aí eu desisti. Então quer dizer, porque realmente é muita burocracia, mas nada cai do céu, nada é fácil e vale sim muito a pena, tá? Pessoal, então vamos lá, me ajudem a produzir mais conteúdos, mais vídeos, mais lives, tá? Vocês não pagam nada para se inscrever no canal, vocês não pagam nada para curtir, caso vocês tenham gostado. Então, né, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem tudo que for postado aqui. Eu tendo mais possibilidades, mais inscritos e claro, se eu conseguir em algum momento rentabilizar legal em relação ao canal, eu vou fazer isso o tempo todo para vocês. E a intenção, claro, é fazer o que eu gosto, mas fazer para vocês, para poder ajudar, tá? Então se inscrevam, ative o sininho, tá? Curtam, compartilhem o vídeo, tá? Qualquer dúvida, vem no meu Instagram, no @leandro_mborges, para poder vocês fazerem todas as perguntas, para terem respostas, e sempre terão, para ajudar também seguindo, aumentar o número de inscritos, tá? Muito obrigado pela confiança de vocês mais uma vez e fiquem com Deus.